Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui começando as nossas aulas, né? Nossas aulas remotas, né? E nesse novo processo nós vamos nos adequar como é que vai ser esse ritmo, né? Vão ser nossas aulas com a mesma qualidade ou até tão bom quanto ou melhores, né? E assim, hoje a gente vai começar a nossa aula com o assunto termologia, certo? Eu, professor Ricardo Almeida, do Colégio Estadual Paulo VI, vou estar com vocês e a gente vai começar com o pé direito a nossa aula, né? E antes de tudo, algumas dicas básicas que a gente já falou nessas 2 semanas iniciais, né? Como a aula é assíncrona, é gravada, né? Vocês podem assistir a qualquer momento, não só durante o horário da aula marcado no calendário, como também em qualquer momento. Então, assim, algumas dicas básicas. Achar um local arejado, tranquilo, limpo, limpo assim, sem nenhuma poluição visual que vai lhe distrair. Evitar você assistir às nossas aulas com qualquer distração, certo? Com todas as normas de segurança, de saúde, né? Eu não estou usando máscara porque eu estou em minha casa, né? E aqui eu estou, graças a Deus, seguro, né? Arruma um lugarzinho, seu canto, você fica bem, tranquilo, em paz, né? Você, mesmo a aula sendo gravada, tudo bem que você pode pausar, bora evitar ficar saindo toda hora. Eu aqui já deixei perto de mim minha garrafinha de água. Como eu também não sou besta, né? Deixei meu cafezinho. Vocês querem? Vão aí na cozinha fazer, que aí vocês me acompanham junto no cafezinho, tá bom? Quem tiver a possibilidade e quiser usar, use o fone de ouvido, certo? Que já se concentra mais nas aulas, né? E não atrapalha e nem é atrapalhado com barulhos externos. Vamos evitar de assistir às nossas aulas em momentos específicos, que está passando uma novela, um programa, nada que vá tirar nossas atenções. Tranquilo? Então, vamos lá começar com o pé direito, com o pé esquerdo, com muita energia boa, certo? Estava com saudade de vocês e por enquanto a forma de matar a nossa saudade é assim, de forma distante, mas não com o mesmo carinho. Não muito, que eu também não exagero, né? Então, bora lá. Termologia. Termologia, como eu já falei para alguns que já foram meus alunos, né? É a parte da física onde você estuda os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Parece bem simples, bem tranquilo, mas assim, o que você acha que vem a ser calor e temperatura? Ah, professor, é uma definição muito simples, muito básica de calor e temperatura, né? Vou até marcar aqui, ó, calor e temperatura. Lindo, reto, torto, igual a minha cara, né? Mas assim, o que é que vocês acham que vem a ser calor e temperatura, né? Bora começar com a definição bem básica de temperatura e depois de calor. Temperatura é uma grandeza física que podemos mensurar, medir a energia cinética, o grau de liberdade, certo, das partículas. Todos os corpos, sendo eles sólidos, líquidos ou gasosos, são formados por partículas. E essas partículas, elas têm um nível de vibração, certo? A depender do estado, essas partículas podem estar mais unidas, mais dispersas e mais soltas, certo? E a temperatura vê o nível de agitação entre elas. Um exemplo básico que a gente vai ver é a água, né? A água, aquele líquido sereno, calmo, tranquilo, né? Que quando congela, torna-se uma pedra de gelo, né? Torna-se um corpo único que é sólido, né? E quando no estado natural ele se liquifica, né? E
as partículas ficam mais soltas, né? E quando ele esquenta, chega a temperatura de ebulição, que a gente vai ver que a temperatura de ebulição da água é a partir de 100 graus Celsius, as partículas ficam mais agitadas, né? Vamos ver isso de forma tranquila durante as aulas. E, o calor, o que é o calor? Ah, professor, calor é o calor. Sim, mas qual é a definição que vocês têm de calor? Né? Calor é uma energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Flui quer dizer o quê? Que ele passa de um corpo para o outro. Todos nós, todos os corpos, têm um corpo, tem uma temperatura básica, específica. Um limite térmico, por assim dizer, certo? No corpo humano, a temperatura varia de 35, acima de 35 até 37, temperatura normal. Quando nós excedemos o calor, nós sentimos um calor em excesso, né? Tendemos a passar para outro corpo ou para o ambiente. Acontece com todo e qualquer corpo. Quando um corpo estiver acima do seu limite, ele tende a passar essa energia térmica para o outro. Então, podemos dizer que o calor é uma energia em trânsito, em transição, que sempre passa de quem tem mais para quem tem menos. Um exemplo clássico. Na hora do almoço, quem é o rei do almoço? A panela de feijão. A panela de feijão, você vê ela que esquenta, que dá aquele calor, aquela energia boa, né? Ela é que geralmente é mais quente. Então, se você percebe que com o tempo ela vai perdendo calor, porque ela vai passando calor para o ambiente ou para outros corpos próximos. Se você deixar uma jarra de suco, geralmente o suco a gente serve gelado, próximo ao feijão, você vai ver que a jarra de suco tenderá a esquentar, a ganhar calor com maior velocidade, certo? Então, o calor é um corpo quente, é uma energia que tende a passar para um corpo frio, certo? Como eu falei aqui, a questão das partículas em agitação. Quando um corpo, as partículas, elas têm o seu dígito de agitação normal, né? Quanto mais sólido, menor é a agitação. Então, assim, a temperatura, ela vai medir o nível de agitação dos corpos. Geralmente, um corpo, ela tem uma menor agitação. Quando a temperatura começa a aumentar, ó, aqui, ó, a agitação das partículas aumenta. Então, ó, ela fica com um nível de agitação maior. Então, a temperatura nada mais é do que medir o nível de agitação das partículas dos corpos. Quais corpos, professor? Todos os corpos têm um nível de agitação. Sólidos, líquidos e gasosos. Não importa o estado dele. Todos nós somos corpos, somos formados por partículas, né? Frequentemente, né, a gente associa a temperatura com assim grau de quente ou de frio de um corpo que tocamos, né? Então, assim, a nossa pele, né, é muito sensível a isso, né? Ela é muito transparente a essa energia térmica que, que o calor passa para a gente, né? Se os corpos estiverem assim a temperaturas diferentes, a energia pode ser trocada. Quem tiver menos calor vai receber de quem tem mais calor. Então, por isso que eu falo, é uma energia em trânsito, em movimento, né? Então, esse trânsito ocorre por quê e para quê? Para chegarmos ao equilíbrio entre os corpos, né? Em contato térmico, podendo estar bem próximos ou equidistantes, né? A gente vai ver isso com uma certa tranquilidade, certo? Ó, se dois corpos ou mais estiverem em equilíbrio,
com o terceiro, então eles estão no que nós chamamos de equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico quer dizer que dois corpos ou mais, eles estão numa mesma temperatura, num equilíbrio térmico. É a famosa lei zero da termodinâmica. Me diga uma coisa, vocês lembram, ó, a dica aí, como é que nós fazemos a medição, auferimos a temperatura com esse aparelhinho aqui? Claro que vocês devem conhecer esse aparelho aqui com outro formato, né? O formato digital. Esse aqui é o formato de mercúrio, formato analógico, né? É o nosso termômetro, que nós medimos a temperatura dos corpos, né? Inclusive do nosso corpo, que a gente faz colocando embaixo da axila ou na boca. Não baixa na axila é mais garantido, mais certo, né? Então, esse é o instrumento que nós usamos para auferir, para medir a temperatura dos corpos. Uma definição bem básica, é um dispositivo calibrado, destinado para medir a temperatura dos corpos. Algumas propriedades físicas usadas no termômetro, preste atenção. O volume de um líquido, certo? O comprimento de um sólido, a pressão de um gás mantido e o volume constante, tudo isso influencia, a temperatura influencia, né? O volume do gás mantido a pressão constante, a resistência elétrica de um condutor, até a questão da termologia influencia na resistência elétrica dos condutores, que a gente vai ver no próximo assunto, que é a eletricidade, certo? E a cor de um corpo quente. A temperatura influencia na cor de um corpo quente. Sim, vocês percebem que quando um corpo sofre uma variação de temperatura, ele pode ter uma variação na sua cor em si. É algo que, com essas aulas remotas, eu posso até mostrar alguns experimentos com você. Tem essa vantagem em nossas aulas remotas, né? Que às vezes a gente não podia levar durante a aula em si, né? Então, assim, preste atenção. Detalhe que eu não falei no início da aula. Esse material eu vou deixar disponível após vocês assistirem, uma semana ou duas depois. E lembrando que eu esqueci de passar das regrinhas básicas, né? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem, mandem para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail Enova, certo? E numa próxima aula, ou eu gravo tirando as dúvidas, ou eu marco um encontro ao vivo via Meeting, o que for melhor para vocês. Porque a questão de horário, transmissão, porque às vezes na transmissão ao vivo no Meet tem alguns cortes, ou às vezes a gente não consegue dar conta de sanar todas as dúvidas devido à interação, certo? Mas fiquem tranquilos, não esqueçam de anotar todas as dúvidas para que possamos tirar, certo? A aula é remota, mas tudo é possível. Hora do cafezinho, né? Termômetro, umas características básicas e essenciais que nós já sabemos, né? É usado para medir a temperatura dos corpos. A temperatura é feita de forma indireta, certo? Ó, forma indireta. A grandeza e substâncias, grandeza e substâncias termométricas. Anotem as nossas aulas. Não é porque a aula é gravada que vocês não vão anotar. Porque na hora da nossa avaliação, vocês não vão ficar vendo o vídeo. Porque vai demorar muito. E nossa avaliação vai ter sempre um tempo para ser executada. Não se enganem, não. Certo, gente? Pronto, voltei. Eu lembro que eu falei que a temperatura do corpo humano varia de 35 a 37 graus, né? Então, o corpo acima de 35 até 37 é uma temperatura normal, certo? Quando o corpo está com 35 para baixo, geralmente nós estamos desfalecendo, estamos morrendo, infelizmente, né? Até chegar a zero. O corpo não fica em zero de imediato. Quando a pessoa falece, demora de 15 a, se não me engano, de 15 minutos a meia hora para esfriar completamente. E sendo que algumas funções ainda funcionam por certo tempo, né? A produção de cabelo mesmo funciona até um ano depois. E a questão de febre em si, né? Quando é
que eu sei que a pessoa está com febre, professor? Quando está acima de 37,5, subfebril. A partir de 38 é febre, de 38 a 39, febre. De 39 a 40 é uma febre forte. Chegou em 40 é febre de você ter convulsão, de você ter alucinação. Então a gente tem que ter muito cuidado, certo? Eu acho que é o conhecimento básico de qualquer mãe, qualquer dono de casa, para a gente saber, né? Porque chegou 40 graus, é uma febre desesperadora, que a pessoa pode alucinar, pode ter convulsão. Então vamos ter bastante cuidado, né? Voltando aqui, algumas definições básicas e essenciais. Nós temos aqui ponto de fusão e ponto de vaporização. Eu coloquei aqui a questão da substância universal. O ponto de fusão do gelo, da água. Fusão é a solidificação, certo? É a temperatura na qual a água, o gelo, ele se solidifica a nível do mar. E o ponto de vaporização é a temperatura em que ocorre a ebulição da, da água. Ela começa a evaporar, certo? Como é que a gente vai saber graduar esses dois pontos? Colocar um termômetro mergulhado em gelo, certo? E esperar o equilíbrio térmico, que a gente falou, quando os corpos atingem a temperatura semelhante igual, certo? Em seguida, colocar no caso da ebulição, verificar se o mercúrio irá dilatar. Dilatar é aumentar, certo? Entre dois pontos, dividir em partes iguais, obtendo com isso a escala térmica. O que é a escala térmica, professor? A escala térmica é a forma de medir, com que escala, com que numeração, por assim dizer, a gente calcula a temperatura de um corpo. Nós vamos ver quais são as escalas térmicas conhecidas, né? É a mesma distância, certo? Só que ele usou escalas, ele usou medições diferenciadas, certo? Então, assim, e agora, professor, por que o senhor está me dizendo isso? Porque tem alguns países que ainda usam o Fahrenheit como a sua escala referencial, como os Estados Unidos, alguns países da Europa, o México, se não me engano, também utiliza, né? Então a gente tem que saber, porque muitas vezes a gente pega um produto importado, na embalagem vem uma medição em Fahrenheit, não em Celsius, que é a nossa temperatura que a gente vê comumente nos termômetros que a gente tem tanto na rua quanto em qualquer lugar. Hora do cafezinho, que está quente ainda, café frio, não rola. Até rola, mas esse aqui não, tem que ser quente. Qual é a proporção para sal que o Fahrenheit usa na sua experiência que desenvolveu na escala do mesmo nome, certo? Então, a nível de curiosidade, né? O Fahrenheit, um polonês, esqueci de falar, né? O Celsius era um sueco e o Fahrenheit, o Daniel Gabriel Fahrenheit era polonês, né? Ele construiu a sua escala, né? Baseado no medidor de velocidade da luz, né? De Homer, né? E construía os termômetros. E Fahrenheit, que nessa época vivia em Copenhague, né? Costumava visitá-lo para aprender a fazer os seus termômetros também. Então, Homer, não sei falar, quem souber me ensine aí, certo? Usava como temperaturas de solução em equilíbrio de água e gelo, né? E com isso ele começou a construir a sua escala térmica. Isso aqui é mais a nível de curiosidade, certo? Vou deixar no material para vocês terem acesso, né? Quanto mais informação, melhor, né? A continuação um pouquinho, né, de como ele conseguiu chegar a essa escala térmica em si, né? Como eu falei, no final, não vou deixar agora de imediato esse slide, certo? Vou esperar vocês assistirem às aulas. Eu disponibilizando material, daqui a 8 dias eu disponibilizo material e
uma lista de exercícios para vocês responderem e me darem uma devolutiva. Não pense que porque são aulas remotas que nós não vamos ter atividades. Agora o bicho pegou, porque antes das atividades eu podia passar no caderno, agora eu posso passar quantas quiser, porque não precisa anotar nada no quadro. Vocês, ó, estão salvos de minha letra, mas não estão salvos de várias atividades. Antes eu passava assim, demorar muito tempo escrevendo. Agora não vou escrever nada, eu passo até 20 questões se eu quiser, ou 40. Não me animem, não. Aqui, continuando um pouquinho da curiosidade sobre o questão termômetro, vamos fazer uma pequena comparação aqui entre o Celsius e o Fahrenheit. Olha só, como eu falei, é a mesma quantidade de calor. Ó, o espaço é o mesmo, o tamanho é o mesmo. Só que a medição é diferente, né? Então, assim, se a gente for comparar assim, países com temperaturas frias, amenas, né? Como, vamos no exagero, o Alasca, né? Elas podem assumir, apesar de estar frio, abaixo de zero a nível da escala Celsius, elas podem assumir um valor positivo. Você vê aqui, ó, o nosso zero em Fahrenheit não é zero, é 32 graus Fahrenheit, né? Então, muitas vezes, uma temperatura positiva em Fahrenheit não quer dizer que ela seja positiva em Celsius, né? Ou positiva no seu normal, né? Então, assim, a gente tem que passar e analisar, porque às vezes dá uma temperatura muito alta, como deu aqui 212 graus Fahrenheit. Se a gente for analisar assim no, rápido, sem ver que escala é, por 212 graus, 212 graus Celsius, não, é 212 graus Fahrenheit, que equivale a 100 graus Celsius, que já é uma temperatura alta, que a gente se queima, né? Um exemplo aqui tranquilo e básico é assim, uma cidade com temperatura abaixo do ponto de fusão da água somente durante a noite, né? Porque é uma cidade fria como Alasca, né? Que e aqui no Brasil também tem uma cidade no sul, né, no Rio Grande do Sul, que se você botar uma garrafa no lado de fora é, de casa, pode congelar, chegar ao ponto de fusão. Aqui no Brasil, que é um país tropical, mas nós temos regiões como no sul, no Rio Grande do Sul, que pode ocorrer isso. Ah, professor, mas para que eu quero saber isso sobre essas escalas, né? Sobre a temperatura, a termodinâmica? A termodinâmica a gente usa em tudo. Uma coisa bem básica que a gente pode saber. Vou pegar aqui vocês rapidinho no colo. Ó, venham aqui comigo, que eu fiz um experimento. Todo mundo aqui faz aniversário, todo mundo aqui já ganha um presente, né? E um presente muito comum que a gente ganha é um famoso perfume, né? E como eu falei, eu expliquei a vocês, tem um ponto de fusão, tem um ponto de ebulição, certo? E para vocês saberem se o seu perfume que você ganhou daquela pessoa, aquela pessoa que diz assim, te amo com muito prazer, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vamos ver se o amor é mesmo verdadeiro e se o presente também é verdadeiro. Eu botei aqui, desde ontem, né, o meu perfume favorito. E o perfume é a base de álcool, todo perfume, né? E o álcool, ó, aqui é o meu perfume favorito, quem quiser me dar, ó, ó. É o Ecos Mate Verde. Não quiser me dar, não me incomodo, não. Vou tirar aqui, que eu já passou o experimento. Você vê aqui, o líquido dele não congelou. Porque o congelador, ele não tem o ponto de fusão, não chega a temperatura que o álcool congela. O álcool, professor? Sim, claro. O perfume, em sua composição, tem álcool e a essência para o perfume. Então, assim, ó. Estão sentindo o cheiro daí? Sim, então, ó. Ecos Mate Verde, quem quiser me presentear, aceita, é o meu perfume predileto. Então, eu já vi que quem me deu esse perfume comprou um perfume original, não comprou falsificado.
que geralmente o falsificado tem um teor de álcool baixo e tem outras substâncias, né? E muita água, às vezes, se der sorte, né? E ele congela. Então, a forma de vocês saberem se o presente que vocês receberam a nível de perfume é original ou muito bem feito, pelo menos, né? É botar no congelador de um dia para o outro. Se ele não congelar totalmente ou parcialmente, né? Ele é verdadeiro. No caso, o álcool não vai congelar totalmente, porque o ponto de fusão dele é muito baixo. Não é muito alto, não, muito baixo. Certo? Não é que o álcool não congele, o álcool congela, mas a temperatura é extremamente baixas. Aqui é uma comparação que a gente vai ver mais adiante sobre a comparação de Celsius e Fahrenheit. Bora ver aqui. Outra escala térmica que existe, nós vimos duas. Celsius, Fahrenheit e agora quem? Kelvin, né? O Kelvin foi descoberto por quem? Pelo Lord Kelvin, né? Que em 1848 foi um dos últimos a descobrir uma escala térmica, né? Ele descobriu uma escala térmica muito simples, né? No termômetro a gás, né? Analisando o comportamento nesse dispositivo e a variação da pressão com a temperatura e o volume fixo no gás, né? Ele foi calibrando os pontos, fusão de gelo, evolução da água, todo um procedimento, né? E ele observou que o, a variação dele era 273,15. A gente já aproximou para 273, né? Na comparação com o grau Celsius. Questão da calibração, vou passar isso aqui mais adiante para vocês, bora ver a comparação em si, né? Então, o Kelvin verificou experimentalmente que a pressão de um gás diminuía 1,1 sobre 273 do valor inicial, certo? Então, o volume constante de 0 graus Celsius para 1 grau Celsius. Então, com isso, a pressão do gás é relacionada com o choque das suas partículas, né? Com as paredes do recipiente, no caso, né? Então ele concluiu que isso acontecia se transformássemos o gás até, ó, tá aqui, não dá para ver, menos 273 graus Celsius. Então, por isso, não passe vergonha nas aulas online. Que, opa, como é que escreve? Que Kelvin vai ser igual à temperatura opa, temperatura em Celsius mais o valor de, ó, minha letra maravilhosa, vocês estão com saudade, 273. Ou seja, se eu tenho uma temperatura de 0 graus Celsius, eu somo com 273. Se eu tenho uma temperatura de 100 graus Celsius, né, eu somo com 273, que vai dar 373 graus Kelvin, certo? Lindo isso, né, gente? Lindo, 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 lindo. Deixa eu apagar aqui para o slide não ficar feio. Ó, professor brincando com o slide. Ó, pronto. Aqui. Então, assim, na comparação com as três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, vamos chegar àquelas famosas fórmulas. Uma eu já adiantei, né? Para transformar Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius, nós usamos essa formulazinha aqui. O valor em Celsius
vai ser um, um sistema, né? Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? Eu multiplicando esse por esse, né, a gente vai chegar a esse aqui. Mas, por enquanto, vamos usar só essa fórmula aqui. Ômega C corresponde à temperatura em Celsius e ômega F à temperatura em Fahrenheit e T a temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin é T mais, vou digitar errado aqui, mais 273, né? Então, vamos fazer essa correlação, fazer essas famosas formulazinhas aqui, né? E aprender bastante. Por enquanto, nessa revisãozinha aqui, eu vou parar aqui e na próxima aula eu vou passar um exercício com essas fórmulas básicas essenciais para a gente lembrar e se divertir bastante. Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado, certo? E lembrem-se, não deixe de assistir a aula, não é porque a aula é gravada que você vai deixar de lado. Se não assistir, vai perder o conteúdo. E como eu falei, esse material eu vou deixar disponível futuramente, depois que a gente passar a atividade e corrigir, certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e se cuidem.